Olá, seja bem-vindo ao Profecias.net. O tema deste tópico do glossário é Método Histórico Crítico. O método histórico crítico, para um entendimento fácil, já que existem estudos mais profundos sobre esse assunto, é só comparar exegese com hermenêutica. Hermenêutica é o estudo teórico da interpretação bíblica que estabelece as bases de como se faz a exegese. E a exegese é a forma prática de como se analisar e interpretar o texto com base nas regras que foram estabelecidas pela hermenêutica. Tá? Então, simples assim. A hermenêutica é a teoria e a exegese a prática, então, da interpretação bíblica, da análise do texto. As ferramentas que são usadas são as seguintes: arqueologia, antropologia, geografia, crítica textual, crítica literária e assim por diante. O método histórico crítico surge no contexto com o renascimento aí das ideias, chamado momento das luzes. Foi nesse contexto, então, que surgiu o método histórico crítico. Então, no momento do humanismo, do renascimento, do iluminismo, do racionalismo, todos esses pensamentos entre os séculos XV até mais ou menos o XIX. E o método histórico crítico passou por um período de declínio, depois no século XX, mas ultimamente, nas últimas décadas, voltou com uma certa força. A adesão, então, ao método histórico crítico se destaca com os adeptos das ciências humanistas, com destaque para o racionalismo, e coloca a razão acima da fé. A oposição ao método histórico crítico fica por conta da Reforma Protestante. O princípio básico da Reforma Protestante é sola scriptura, que quer dizer, o texto, a Bíblia, deve ser a regra de fé para o cristão. E a Reforma Protestante, também desta época, enfrentou o método histórico crítico, mas o que ocorreu foi o seguinte: embora o princípio da sola scriptura batesse de frente com o pensamento do método histórico crítico, passado um tempo, o que se notou foi que várias frentes reformistas, de certa forma, foram contaminadas com ideais deste novo pensamento racionalista. As premissas do método histórico crítico são algumas que eu vou citar aqui para que você conheça. Uma delas é a inerrância bíblica é um erro. Cuidado para não se complicar aqui com essa frase. A inerrância bíblica trata e diz que a Bíblia não contém erros, mas o método histórico crítico é contra isso. Eles alegam que a Bíblia contém sim erros. Deus não é o autor da revelação. Esta é outra premissa do método histórico crítico. Então eles vão ao texto, à análise do texto, já com essas premissas. O texto pode sim conter erro, a Bíblia, a revelação, ela pode vir já com erro, por isso a análise, e Deus então não é, num primeiro momento, já pressuposto como o autor original da revelação bíblica. Outra premissa é a neutralidade com o texto. Nesse ponto de vista, podemos considerar que o usuário do método histórico crítico é um cientista da religião. Vamos considerar ele aqui como um intérprete científico, alguém que se aproxima do texto de certa forma neutra, com uma isenção completa de qualquer paixão por convicções religiosas, mesmo com a premissa de que devemos fazer a vontade de Deus
Isso ele não tem essa premissa. Ele não vai ao texto com essa premissa. Isso não é regra para ele. Já ter essa consciência moral de que temos que fazer a vontade de Deus. Outra premissa é a evolução do significado. Olha, preste atenção que isso é muito importante. Em cada análise, pressupõe-se que os textos bíblicos não foram simplesmente enviados do céu, vamos dizer, como escrituras sagradas, porém nasceram dentro de um ambiente histórico determinado, tiveram uma evolução, então, histórica. Daí a necessidade de comparação com outras ciências humanas. Então, eles comparam várias ciências, observam a evolução histórica e dão ao texto, né, essa significação de evolução histórica. Tudo com o objetivo de compreensão do significado do autor original. Mas observe aqui, o objetivo é compreender o significado que o autor original deu ao texto, e esse objetivo também é o objetivo dos demais métodos, tá? Só que com uma diferença crucial aqui nesse ponto. Por quê? O usuário do método histórico-crítico já vem com o pressuposto de que Deus não é o autor, enquanto que nos outros métodos se vai ao texto já com essa pressuposição. Então aí ocorre aqui uma diferença muito grande. Então os objetivos de encontrar o significado original mudam de um para outro. Para o usuário do método histórico-crítico, encontrar o sentido original seria apenas para mostrar de que ele não tem uma significação parada no tempo. A passagem, né, temporal, ela vai alterar o significado do texto. Então ele pode, com o tempo, evoluir, modificar. E eu vou dar aqui um exemplo. Temos aqui um pensamento que diz que a compreensão de um texto tem vamos dizer assim, um paralelo com uma obra de arte. Na obra de arte, principalmente nos últimos tempos, parte-se para que a significação ela vá variando. Então, o significado para se ler uma obra de arte, ou mesmo literária, não é com a preocupação de que o autor quis dizer, mas o que eu estou sentindo ou interpretando da obra de arte ou uma literatura. Isso foi transferido aqui para o método histórico crítico, tá? Então, é possível que o significado vá se alterando no passar do tempo. Então, se aplicando-se à Bíblia, pode-se dizer que o aspecto temporal que separa o texto original do intérprete acaba por inviabilizar a compreensão do seu significado. Se busca o significado original, mas ele se perde, né? Se esvazia com o tempo. Mas também temos quem pensa o contrário. No caso aqui, a distância temporal, né, entre o intérprete e o texto não precisa ser preenchida nesse intervalo de tempo, nem para explicar e nem para compreender. Então, ele alega assim, há sim um diálogo entre o passado e o presente, sem que o texto precise ser modificado no transcurso desse período de tempo. As consequências advindas aqui do método histórico-crítico, com tudo isso que você já está observando de como ele trabalha. Então, fica fácil identificar aqui que o método histórico-crítico enfraquece a fé na Bíblia como uma revelação divina, principalmente. Também esse método acaba por desconstruir a oração. A oração que traz na revelação escriturística como uma base de fé do cristão perde o sentido, né? Vai-se orar para se adquirir mais fé, para quê? Então a oração muda, né? Muda-se o contexto do sentido da oração. Também uma outra consequência é a irracionalidade dos milagres. O que seria isso? Aqui, observe bem,
a avaliação de que um fato, né, ou um discurso contém uma maior ou menor probabilidade de ser verdadeiro. Quer dizer, já que ele está mudando no transcurso do tempo, então há uma probabilidade de ser verdadeiro ou não ser verdadeiro de acordo com o momento, certo? Isso torna, então, a avaliação, né, feita por esse método subjetiva e valoriza o pensamento racionalista da ausência de milagres. Lembre-se quando eu citei que o pensamento mais forte era o racional? Então, para eles, o milagre não existe. Então, podemos mostrar um exemplo de Moisés. Dentro do pensamento do método histórico-crítico, Moisés ele não foi o único autor do Pentateuco, né? No século XV, lá antes de Cristo. Na verdade, houve adições, retoques de outros, porque o elemento do milagre, que é a ação divina, isso para eles não existe. Esse pensamento ficou conhecido, né, como alta crítica, né, quando se chegou nesse ponto mais avançado do pensamento do método histórico-crítico. Foi um momento em que o aparato crítico, né, começou a usar os mesmos critérios que foram aplicados a textos literários seculares, e se pegou esses critérios e se passou então a usar para a interpretação bíblica. Outra consequência foi a valorização da palavra humana. Fica fácil perceber aqui que agora a palavra é do homem acerca de Deus e não a palavra de Deus acerca do homem. Outra consequência é a afirmação dos processos evolutivos. Então, a Bíblia é o resultado de um processo evolutivo de interpretação, certo? Dessa forma, os conceitos mais desenvolvidos, atuais, contemporâneos, podem tomar o lugar de ideias mais primitivas, de acordo com essa linha de raciocínio. Um exemplo é a influência que este método obteve do evolucionismo de Darwin, né, quanto à revelação criacionista do Gênesis. Então, o evolucionismo também acabou se enraizando dentro deste método. Por fim, o último que eu destaquei, a valorização da interpretação própria. Fica fácil, então, concluir que se varia com o tempo, o sentido e o significado. Ensinos como a segunda vinda de Cristo, o juízo de Deus e outros são, de repente, agora considerados desatualizados, podem ser abandonados, porque a Bíblia vai mudando. Podemos, então, ir além dela agora para dar nossa própria interpretação. Se quisermos entender a vontade de Deus para os nossos dias, temos que ir além da interpretação tradicional da Bíblia. Isso é o que eles dizem. Como considerações finais, quero mencionar alguns itens para encerrarmos esse assunto. Alguma coisa sobre a França revolucionária. Este método, principalmente no auge ali da alta crítica que já mencionei, aproximou-se muito dos ideais que culminaram na chamada França revolucionária, que foi um movimento resultante ali da Revolução Francesa. Este movimento ele determinou uma nova era no campo político e religioso, né? Influenciou muito as décadas e séculos posteriores, mudou a forma de pensar, né, de conservadores, liberais e várias esferas, né, tanto política como religiosa. E é bom ter esse detalhe em mente ao se estudar as profecias bíblicas, como veremos futuramente. Outra consideração dentro desse contexto é com relação à Babel teológica que vivemos hoje. Então, a valorização crescente deste método nos meios acadêmicos cristãos, citando o Brasil, por exemplo, devido às avaliações do MEC, um exemplo, né, por conta de aprovações do governo para as graduações de teologia, também outros motivos. Tudo isso aí contribuiu, vamos dizer, para uma certa Babel teológica na interpretação da palavra de Deus. Então, agora com a
pós-modernidade, essa visão racionalista se mistura com a teologia clássica, fica, portanto, a reflexão. Qual será o futuro de um cristianismo que está bebendo, né, usando essas fontes do relativismo dentro das igrejas? Como será o futuro com esse relativismo que não se mistura ali com esses pressupostos de que a Bíblia já contém uma verdade absoluta, válida para todos os tempos, que é a interpretação tradicional? Quero que você pense um pouco nessa contradição filosófica, né, sobre a verdade absoluta. Então, a filosofia como um todo hoje não acredita na verdade absoluta. Mas observe como há aqui uma contradição racionalista, né, dessa ideia. Pergunte a alguém que acredita nesse pressuposto de que a verdade não é absoluta. Pergunte o seguinte: você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Observe que a resposta, né, afirmativa a essa pergunta já vai criar em si mesma uma contradição lógica. Também há um outro ponto, a declaração de que tudo é relativo dentro do pensamento racionalista. Então faça a pergunta: a tua declaração de que a verdade é relativa é relativa? Observou aqui como essas premissas são uma falácia, uma mentira, sem fundamentação, mesmo filosófica, até porque contrariam o princípio básico, né, de que premissas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tendo como justificativa a ideia de que agora a verdade é plural, né? Essa é a forma de se pensar, uma produção do meio, o resultado da interação do indivíduo com o seu ambiente. Essa é a justificativa, esse é o argumento, né, para defender-se que a verdade é relativa, de que a verdade não é absoluta, de que tudo é relativo. Então tudo isso se enraizou de tal maneira, através desse método histórico crítico, que colocam então em xeque o seu uso como ferramenta de exegese para um cristão que preza então pela manutenção da missão evangélica, né, conforme ordenada pela própria Bíblia. A verdade bíblica, quero concluir com João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já vamos à palavra com essa confiança. A palavra de Deus é a verdade. E João 14:6, quando Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade absoluta é uma pessoa, simples, Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, o verbo, a razão, o centro de todo o pensamento bíblico. Até a próxima.